A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra global, centrada na Europa, que teve início em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. Porém, vamos começar vendo o contexto histórico antes disso tudo começar. Gostaria de pedir que deixasse o seu like e se inscrevesse no canal. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender a respeito da Primeira Guerra Mundial e outras guerras. A Europa estava passando por uma paz mútua, sem guerras, sem conflitos e sem problemas internos em nenhum dos seus países. Tudo estava tranquilo e a Europa, além disso, estava passando por vários avanços tecnológicos e melhorias dos seus países. A Alemanha era de todos o país que estava se industrializando mais rápido e por conta disso ela tinha medo dos outros países a invadirem, por inveja ou por algum outro motivo, mas tentando impedir seus avanços tecnológicos. Por conta disso, a Alemanha decide se aliar à Áustria-Hungria, Império Austro-Húngaro e à Rússia, que também eram muito amigas do Império Alemão, e propôs um pacto com eles. Porém, a Rússia não era muito amiga da Áustria-Hungria, então ela sai do pacto, deixando ele apenas para o Império Alemão e para a Áustria-Hungria. Depois de um tempo, a Alemanha convida a Itália para entrar na aliança deles, criando assim a Tríplice Aliança. Essa aliança deixou os vizinhos da Alemanha muito preocupados, principalmente a França, que não gostava muito da Alemanha. Então ela decide, em resposta ao Tratado da Tríplice Aliança, se aliar com a Rússia, e a partir disso criaram uma dupla militar bem forte, já que poderiam atacar a Alemanha por dois lados diferentes. Com medo disso, a Alemanha decide investir na marinha e criar uma marinha bem forte. E quem não gostou disso? A Inglaterra, já que a marinha inglesa era a mais forte de todas. E por conta disso, a Inglaterra fica com raiva da Alemanha e decide entrar no grupo da França e da Rússia, formando assim a Tríplice Entente. Vale a pena ressaltar que nem todos os membros da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente vão necessariamente batalhar defendendo seus lados. Podem haver problemas e possíveis mudanças. Agora, a Europa não estava mais em paz. Haviam muitos países se odiando e várias alianças e grupos sendo formados. Porém, a gota d'água para o início da guerra foi o assassinato do arquiduque e herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. O assassinato dele foi realizado por um grupo terrorista chamado Mão Negra, que armou uma emboscada para assassinar o arquiduque. Com isso, a Áustria-Hungria achou que o assassinato foi armado pelo governo sérvio, que odiava a Áustria-Hungria, sem contar que vários membros da Mão Negra eram do governo sérvio. Então, a Áustria-Hungria, depois de constatar a Alemanha e ter certeza de que ela ajudaria se houvesse um problema maior, a Áustria-Hungria declara guerra contra a Sérvia, iniciando assim a Primeira Guerra Mundial. A Sérvia era amiga da Rússia, então a Rússia entrou para defender a Sérvia. A Alemanha revida entrando do outro lado. A França também decide entrar. A Itália declarou neutralidade, já que, de acordo com o Tratado da Tríplice Aliança, era apenas de defesa, então eles não precisariam entrar na guerra de fato, já que ela foi declarada pela Áustria-Hungria e pela Alemanha. O Reino Unido não entrou por enquanto e declarou neutralidade, mas já sabia que iam entrar alguma hora. E o Império Otomano queria expandir e por conta disso decide se aliar aos seus amigos, a Alemanha. O Plano Schlieffen. O plano previa resolver uma questão que preocupava os alemães em caso de conflito, uma guerra em duas frentes. Ou seja, uma guerra contra a França na frente ocidental e, simultaneamente, uma guerra contra a Rússia na frente oriental. A ideia por trás era de que a Rússia era muito grande e demoraria muito para ficar pronta para a guerra. Então a Alemanha iria com tudo para cima dos franceses, lado ocidental, e derrotaria-los rapidamente. E depois focaria na Rússia, já que ficaria uma guerra em uma frente só, o que seria bem mais fácil. O problema é que a Alemanha sabia que a França iria proteger e militarizar muito bem a sua fronteira. E por conta disso, ela decide que irá passar pela Bélgica, invadindo-a mesmo sendo neutra na guerra. Porém, quando a Alemanha resolve invadir a Bélgica, o Reino Unido não gosta nem um pouco, já que a Bélgica era aliada do Reino Unido. E por conta disso, resolveu entrar na guerra no lado da França e Rússia. A Batalha de Dinant foi um massacre belga, realizado pela Alemanha nesse período, enquanto a Alemanha atravessava a Bélgica. Por causa disso, os países da Tríplice Aliança utilizaram o massacre belga como uma campanha contra o Império Alemão, explorando algumas atrocidades que eles fizeram em cidades belgas. E isso ajudou
já que a opinião pública de outros países neutros, como os Estados Unidos e o Brasil, ficou muito contra o Império Alemão. A Alemanha decidiu que ia realizar uma defesa de territórios já conquistados no meio da França, e a partir disso eles começam a cavar trincheiras no local para tentar defender esses territórios. Os aliados fazem o mesmo, e por conta disso se originou a Guerra de Trincheiras. A Guerra de Trincheiras é um tipo de guerra terrestre, utilizando áreas escavadas em linhas retas bem compridas, onde as tropas que estão lá desfrutam de uma posição bem protegida contra ataques de projéteis balísticos, como armas de fogo e pequenas artilharias. A Terra de Ninguém era a região central que ficava no meio de duas trincheiras. E às vezes algum time tentava passar pela Terra de Ninguém, com a finalidade de chegar na trincheira inimiga. Porém, uma trincheira era algo muito difícil de ser dominado, porque várias metralhadoras eram utilizadas em série, acabando com todas as chances possíveis de alguém conseguir atravessá-la. Porém, se mesmo assim algum grupo conseguia roubar uma trincheira inimiga, eles basicamente andavam um pouquinho para trás e criavam outra trincheira, fazendo com que a guerra fosse algo muito longo e quase inacabável. Vale a pena ressaltar que uma trincheira era um local com uma condição de vida muito precária, pois havia muito pouco alimento e os lugares eram muito sujos, podendo até mesmo encontrar ratos e outros animais. No dia 24 e 25 de dezembro de 1914, todos os países fizeram uma aliança, cantando músicas natalinas, enterrando os corpos encontrados nas terras de ninguém e até mesmo jogando uma bola juntos. Porém, os generais não gostaram muito disso, e nos dias seguintes a guerra começou a ficar mais tensa ainda. Para tentar vencer a Guerra de Trincheiras e tirar os alemães de lá, os franceses começaram a utilizar produtos químicos. O primeiro deles foi o gás lacrimogêneo, e a partir disso os alemães começaram a revidar utilizando o gás cloro, que era muito mais forte. Por conta disso, os franceses começaram a utilizar esse gás também, e a guerra ficou praticamente feita por gás. Porém, esses gases precisavam de muita concentração para matar e ser letal. Além disso, muitos soldados já estavam com equipamento de segurança, como máscaras de gás. A partir disso, os alemães começaram a utilizar o gás fosgênio, que foi o mais letal de todos. Ele é quase invisível e os seus efeitos eram sentidos apenas muito tempo depois. Os alemães começaram a utilizar o gás mostarda a partir de 1917, o mais famoso gás de todos. Ele não era tão letal quanto o fosgênio, mas só de entrar em contato com a pele ele causava bolhas e outros problemas como deformações, além de vários gritos de sofrimento. No ano de 1915, a Itália decide entrar na guerra, do lado dos aliados, abandonando o antigo pacto feito com a Áustria-Hungria e a Alemanha. Os aliados, países da Tríplice Entente, ofereceram alguns territórios da Áustria-Hungria que a Itália queria. Por conta disso, a Itália se juntou a eles. Outro marco importante dessa época foram os Zeppelins, dirigíveis alemães que realizaram bombardeios em Londres, matando vários civis. Além disso, a Alemanha tinha U-Boats. U-Boats eram barcos que realizaram o bloqueio do Reino Unido. Todo navio que chegasse perto do Reino Unido seria afundado pelo U-Boats. U-Boats eram barcos extremamente equipados com mísseis, capazes de destruir vários outros. Os Estados Unidos pediu para a Alemanha que parasse de atacar seus barcos, já que os Estados Unidos estavam mandando suprimentos para a Inglaterra. A Alemanha aceita, já que ela não queria mais um país na guerra. Então é isso, gente. Como costume, eu vou dividir o vídeo em duas partes, que irá sair em breve. Então peço que se inscrevam no canal e ativem o sino das notificações para ficar por dentro das novidades e do vídeo quando ele sair. Eu estou gravando o vídeo da Primeira Guerra Mundial, porém o da Segunda Guerra e Guerra Fria virão em seguidas. Mas caso queiram assistir vídeos desses conteúdos de extrema qualidade, recomendo o canal do meu parceiro, o Rick Videoaulas. Obrigado pela audiência e por todos que assistiram até aqui. Um grande abraço e até a próxima videoaula.